Oi, gente. Então, vamos começar mais uma aula dentro da fisiologia humana e hoje a gente vai estudar sobre o sistema circulatório, também chamado de sistema cardiovascular, certo? Como sempre, começando pelas funções do sistema. Então, o sistema cardiovascular é responsável por duas funções principais: transporte e regulação da temperatura. E o que ele transporta? Então, ele é responsável pelo transporte de nutrientes, fazendo um intercâmbio com o sistema gastrointestinal, o sistema digestório que a gente viu na aula passada. Então, os nutrientes absorvidos pelo trato gastrointestinal vão para o sangue para serem distribuídos para as outras partes do corpo. Transporte de gases, fazendo intercâmbio com o sistema respiratório. Então, quando a gente respira, a troca de o oxigênio vai para o nosso sangue e o nosso sangue leva para o pulmão o gás carbônico para sair do nosso corpo. Então, o sistema cardiovascular faz o transporte de excretas, ou seja, nossos tecidos produzem lixo, produz resíduos que precisam ser descartados, tirados do nosso corpo. Quem faz isso é o sistema excretor, os rins. Então, o sangue capta esses resíduos dos nossos tecidos e leva até o rim, para o rim tirar esses resíduos da gente. Transporte também de hormônios. Então, a gente também já viu um pouquinho sobre hormônios. Vários hormônios produzidos no nosso corpo são são levados até o sangue para serem transportados para vários lugares do nosso corpo. A função de regulação da temperatura a gente vai entender como ocorre ao longo da aula. E quais os componentes principais do sistema circulatório? Então, o sangue, o coração, os vasos sanguíneos e os vasos linfáticos, certo? E a gente vai entender um pouquinho de cada estrutura agora, de cada componente. Começando pelo sangue. O sangue é dividido em duas partes principais, o plasma e os elementos figurados. O plasma é a parte líquida, é a parte formada por água, sais, minerais e proteínas. Ele tem um aspecto mais amarelado e a parte realmente líquida. Os elementos figurados, por sua vez, são as células que estão dentro do nosso plasma. Então, estão embebidas pelo plasma. Quais são essas células? Os glóbulos vermelhos, que são as hemácias. E as hemácias, em sua forma adulta, sua forma mais velha, é chamada de eritrócito, certo? Os glóbulos brancos, que são os leucócitos, que são importantes para o nosso sistema imune. E as plaquetas. As plaquetas são células responsáveis pela coagulação. As hemácias, que eu esqueci de falar, são responsáveis pelo transporte de oxigênio. A gente vai ter uma aula específica falando sobre os elementos figurados do sangue, que vai ser a aula de tecido sanguíneo, certo? Então, aqui é só para vocês terem uma ideia geral de quais são os componentes do sangue. Então, para reforçar, o sangue é dividido em plasma e elementos figurados. O plasma é a parte líquida mesmo, e os elementos figurados são as células que compõem o sangue, certo? Agora a gente vai entender a estrutura do coração. O coração, ele é envolvido por três camadas principais: o pericárdio, o miocárdio e o endocárdio. O pericárdio, ele é uma bolsa membranosa que envolve o coração. E existem dois folhetos nessa bolsa. O folheto mais externo, que é o pericárdio parietal, e o folheto mais interno, pericárdio visceral. O pericárdio visceral também é chamado de epicárdio, certo? A segunda camada, e entre as duas camadas de pericárdio existe o saco pericárdio, que nesse saco tem um líquido que protege o coração, certo? Depois do pericárdio existe o miocárdio. O miocárdio é o músculo estriado cardíaco, ou seja, quem faz a contração do coração. Por fim, depois do miocárdio, a parte mais interna é o endocárdio, que é o epitélio que recobre a cavidade do coração, certo? E agora entendendo os componentes do coração. Primeiro, o coração humano, ele possui dois átrios e dois ventrículos. Os átrios sempre recebem o sangue e os ventrículos sempre ejetam o sangue, certo? Então, existe o átrio esquerdo, o átrio direito, o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito.
As câmaras esquerdas, ou seja, o átrio e o ventrículo esquerdos, são maiores, porque eles lidam com maior quantidade de sangue. Então, a maior parte do coração é composta pelo átrio e pelo ventrículo esquerdos, certo? Saindo do ventrículo esquerdo, existe a aorta, a artéria aorta, que é bem conhecida, vocês já devem ter ouvido falar, que é a artéria que vai receber o sangue ejetado pelo ventrículo esquerdo para distribuir para o resto do corpo, certo? Saindo do ventrículo direito, existe o tronco pulmonar. O tronco pulmonar, por sua vez, se divide em duas artérias principais, a artéria pulmonar esquerda e a artéria pulmonar direita. Como o próprio nome já diz, para onde vão essas artérias? Para os pulmões. Então, a artéria pulmonar esquerda vai para o pulmão esquerdo e a artéria pulmonar direita vai para o pulmão direito. Chegando no átrio esquerdo, existem as veias pulmonares. As veias pulmonares são as veias que recebem o sangue vindo lá do pulmão, o sangue oxigenado vindo lá do pulmão, certo? E chegando no átrio direito, existem duas veias principais, a veia cava superior e a veia cava inferior. A veia cava superior é a veia cava que vai levar o sangue para o átrio direito do coração para cima. Então, de cabeça e pescoço, o sangue proveniente da cabeça do pescoço vai para a veia cava e depois para o átrio direito. A veia cava inferior recebe o sangue de toda a parte inferior ao coração, as partes do nosso corpo inferiores ao coração. Então, desde o pé até os membros superiores, quem recebe o sangue é a veia cava inferior, certo? Eu sei que é um pouquinho difícil, a primeira impressão que vocês veem, mas quando vocês vão estudar, assim, ter mais contato com a matéria agora, vocês vão decorar isso rapidão, vocês vão aprender isso rapidão, certo? Então, só para reforçar, são 4 câmaras cardíacas, 2 átrios e 2 ventrículos. E as câmaras esquerdas são maiores, porque elas lidam com maior quantidade de sangue, certo? E agora os vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos são compostos por 3 camadas principais. A túnica, essas camadas são chamadas de túnicas, certo? A túnica mais externa é a túnica adventícia. E a túnica adventícia é composta por tecido conjuntivo. A túnica média, por sua vez, é composta por músculo liso. Então, ela tem capacidade contrátil, certo? E a camada mais interna é a túnica íntima, que é formada por endotélio. A gente pode ter uma comparação entre essas 3 camadas dos vasos sanguíneos com as 3 camadas que envolvem o coração, certo? E só que é importante vocês saberem que essas 3 camadas não estão presentes em todos os vasos, certo? E a gente vai entender quais vasos, no próximo slide, quais vasos possuem as 3 camadas, quais não possuem as 3 camadas, certo? E quais são os vasos que a gente possui, que o nosso corpo possui? Sempre que um vaso sai do coração e vai para o tecido, eles são chamados de artérias. Depois as artérias diminuem o seu calibre e são chamadas de arteríolas. Mas mesmo assim, as artérias e as arteríolas vão do coração para os tecidos. Quando chega no tecido, as arteríolas ficam mais finas ainda, perdão. E aí eles passam a ser chamados de capilares. Os capilares são responsáveis pela troca de materiais. Então, é quem vai receber, por exemplo, o oxigênio que vem lá do pulmão, e é quem vai jogar o gás carbônico para o pulmão, certo? Então, quem faz a troca efetiva de material é o capilar. Do mesmo jeito, lá no tecido, lá no intestino. Quem recebe os nutrientes que o nosso intestino absorve são os capilares, certo? E aí, depois dos capilares, vem as vênulas. E agora a gente vai fazer o caminho inverso. Então, todos os vasos que vão do tecido em direção ao coração são chamados de veias. As vênulas são as veias mais finas.
E as veias são os vasos mais grossos, certo? Então, saindo do coração, primeiro as artérias, depois as arteriolas, depois vem os capilares, que fazem as trocas dos nutrientes, depois as vênulas, depois as veias, e aí depois chega no coração novamente, certo? Aqui a gente vai entender a diferença entre as artérias, as veias e os capilares. E é aqui que a gente vai entender quais possuem 3 túnicas e quais não possuem as 3 túnicas. Vamos começar então pelas artérias. Como eu falei no slide anterior, as artérias e as arteriolas levam sangue do coração aos tecidos. Então, todo o sangue que sai do coração é um sangue oxigenado, é o sangue arterial, certo? Rico em oxigênio. E ele trabalha sobre um sistema de alta pressão. Então, porque a aorta, o ventrículo esquerdo, precisa ejetar sangue para todo o resto do corpo. Então, o ventrículo esquerdo contrai com muita força, com muita pressão. Então, as artérias que recebem esse sangue vindo do ventrículo esquerdo recebem com muita pressão, certo? As artérias, elas têm as 3 túnicas, sendo que elas possuem grande quantidade de fibras de músculo liso. Então, a túnica média delas é bem grossa, certo? Por elas possuírem essa quantidade de fibras de músculo liso grande, elas conseguem ser pulsáteis, ou seja, elas fazem um movimento de contração visível. E a gente vai entender no próximo slide porque isso é importante. Nos próximos slides, perdão. Como eu falei, as paredes são espessas por causa da grande quantidade de fibras de músculo liso. E o lumen das artérias é reduzido, justamente pela parede muito grossa. Agora, as veias. As veias, como eu também falei no slide anterior, levam o sangue dos tecidos em direção ao coração. Então, é quem vai fazer o retorno sanguíneo, certo? E todo o sangue que sai dos tecidos é chamado de sangue venoso, porque é o sangue rico em gás carbônico, certo? O sistema é de baixa pressão. Então, porque é o sangue retornando e ele não precisa de alta pressão, certo? As veias possuem as 3 túnicas, mas a diferença aqui é que a túnica média não é tão desenvolvida como é desenvolvida nas artérias. Então, as veias possuem pouca quantidade de fibras de músculo liso, o que deixa a parede das veias mais delgada, mais fina. Então, elas possuem paredes delgadas e lumen aumentado. Então, o calibre delas é maior, certo? As veias, por não possuírem a túnica média muito desenvolvida, elas não são pulsáteis, ou seja, elas não conseguem fazer um movimento de contração efetivo, certo? E por isso, para facilitar o retorno sanguíneo, elas precisam do sistema de válvulas, que a gente vai entender como funciona nos próximos slides também. Por sua vez, os capilares, eles são responsáveis pelas trocas de materiais entre sangue e fluido intersticial, certo? Como eu expliquei no slide anterior. E os capilares possuem uma mistura. É ali que vai ocorrer a troca entre o sangue arterial pelo sangue venoso, certo? Então, o sangue que está vindo das arteriolas é sangue arterial, mas o sangue que os capilares vão receber dos tecidos é o sangue venoso, certo? É um sistema também de baixa pressão. E a única túnica que os capilares apresentam é a túnica íntima, ou seja, eles só possuem o endotélio. E por que é importante elas só possuírem o endotélio? Para a parede justamente ser bem fina, bem delgada, o que facilita a troca de substâncias entre o tecido e o capilar. Então, é muito importante que elas não tenham músculo liso e nem que elas tenham um tecido conjuntivo abundante, certo? Então, ela possui só uma túnica, certo? Elas não são pulsáteis, os capilares não são pulsáteis porque eles não possuem a túnica média, que é a túnica de tecido muscular, certo? Como eu falei, as paredes são delgadas e o lumen é muito reduzido, porque eles precisam infiltrar em todos os órgãos. Então, precisa ser bem fininho para conseguir ocupar todos os lugares, todos os interstícios dos órgãos, certo?
Aqui eu coloquei imagem para vocês entenderem as comparações que a gente fez ali na tabela. A artéria possui as 3 túnicas, só que a túnica média é bem grossa, então elas possuem muitas fibras musculares, muitas fibras de músculo liso. As veias também possuem as 3 camadas, mas a túnica média é mais fina, mais delgada, então é o que está mostrado aqui na imagem. E os capilares, por sua vez, possuem só uma túnica, que é a túnica íntima, que é o endotélio. Aqui na outra imagem eu coloquei para vocês verem o calibre, ou seja, o diâmetro de espaço das artérias, às vezes, capilares, certo? Então, é o espaço que o sangue tem para percorrer. Como as paredes das artérias são muito grossas, o calibre é pequeno. Já as veias, como tem parede mais fina, possuem um calibre maior. E os capilares sanguíneos, eles possuem parede delgada e calibre reduzido, certo? Aqui a gente vai entender como ocorre o fluxo sanguíneo, ou seja, como o sangue vai para os tecidos e como o sangue retorna para o coração, certo? Como eu falei já várias vezes, quem é responsável por levar o sangue para os tecidos são as artérias. Como as artérias fazem isso? Pela contração e pelo relaxamento da túnica média, que é a túnica que possui a musculatura lisa, as fibras de músculo liso, certo? E como eu falei, por elas possuírem muitas fibras de músculo liso, elas conseguem fazer a contração e o relaxamento. Quando o nosso coração contrai, ou seja, na sístole, as artérias precisam receber esse sangue que está sendo ejetado do coração. Para isso, ela precisa que a parede, que o calibre dela, que o lumen dela esteja maior, para que ela consiga receber esse fluxo de sangue, essa quantidade de líquido, certo? Então, ela precisa aumentar o lumen. Então, a túnica média relaxa para o lumen ficar maior e conseguir receber o sangue da sístole. Quando o coração contrai, essa musculatura, quando o coração relaxa, perdão, a musculatura das artérias contrai, justamente para impulsionar o sangue que ela acabou de receber para frente, certo? Então, quando o nosso coração contrai, as artérias relaxam, e quando o nosso coração relaxa, as artérias contraem, justamente para conseguir impulsionar o sangue para frente. Nas veias, como eu falei, não tem um músculo liso. Então, como faz para o sangue ter a força para voltar para o nosso coração? Certo? Porque quando eu aprendi isso, fazia muito mais sentido, às vezes, terem também essa propriedade de contração para que o sangue pudesse voltar. Mas não é isso que acontece. As nossas veias não têm a túnica média desenvolvida. Então, ela precisa de 2 sistemas que auxiliam as veias ao retorno sanguíneo. O primeiro sistema são os músculos esqueléticos, ou seja, quando a gente anda, por exemplo, a gente contrai os músculos da panturrilha, certo? E esses músculos da panturrilha, então, apertam a veia. Quando quando os músculos apertam as veias, a pressão dentro da veia aumenta, o que faz o sangue ir para o ambiente que tem menor pressão, que é o ambiente de cima, onde o músculo não está contraído. Então, assim vai, quando os músculos da nossa panturrilha, por exemplo, contraem, o sangue consegue retornar. Mas não é só isso também que ajuda, porque, por exemplo, se a gente contraiu a panturrilha, mas depois o músculo vai relaxar, certo? O que impede que o sangue retorne são os sistemas de válvulas que impedem o refluxo sanguíneo nas veias. Então, como vocês veem nessa imagem, assim que o sangue passa das válvulas, a válvula se fecha, o que impede que o sangue retorne. Então, tem o nosso músculo esquelético para impulsionar o sangue, e o que impede que ele volte são as válvulas das veias, certo? Nessa imagem está bem explicadinho. Entenderam? Agora a gente vai entender a função do sistema cardiovascular, do sistema circulatório, em regular a nossa temperatura. Como isso acontece? Quando o nosso corpo percebe aumento de temperatura,
a gente tem que, por exemplo, a nossa temperatura basal gira em torno de 37. Se o corpo percebe um aumento de temperatura para 38, o corpo vai tentar fazer o quê? Dissipar esse calor para que a temperatura retorne à temperatura basal, que é a temperatura de 37 graus. Ai, perdão. E como acontece? Com o aumento da temperatura, os receptores, termorreceptores da nossa pele vão enviar um sinal lá para o nosso hipotálamo, que é uma estrutura do nosso sistema nervoso. E o nosso sistema nervoso vai mandar uma mensagem para os nossos vasos sanguíneos, falando assim: você tem que dilatar, você tem que dilatar. Então, quando aumenta a temperatura, os nossos vasos se dilatam. E qual o intuito da vasodilatação? Quando os vasos dilatam, os vasos se aproximam da superfície corpórea, certo? Então, fica mais fácil do nosso corpo dissipar o calor, do nosso corpo tirar o excesso de calor do nosso corpo. E assim, a temperatura que estava aumentada vai voltar ao normal. Só que um efeito da dilatação, da vasodilatação, é justamente a queda de pressão, porque você aumenta o volume, certo? Quando aumenta o volume, você diminui a pressão, certo? Então, quando a gente está em ambientes muito quentes, às vezes as pessoas desmaiam justamente pela queda abrupta de pressão, porque os vasos estão muito dilatados, porque o ambiente está muito quente, o corpo tenta dissipar esse calor. E aí, com a tentativa de regular a temperatura, pode haver uma queda muito grande da pressão e a pessoa vem a desmaiar, certo? E na situação contrária, quando ocorre diminuição da temperatura, como o nosso corpo reage? Reage da forma inversa. Então, os mesmos termorreceptores da nossa pele que perceberam que a temperatura estava elevada, elas também percebem quando a temperatura está baixa. E aí envia o sinal lá para a mesma região do nosso cérebro, do nosso sistema nervoso, chamada de hipotálamo. E o hipotálamo envia a informação para nossos vasos sanguíneos falando: contrai que você tem que segurar o calor, você tem que regular a temperatura do seu corpo. Então, na vasoconstrição, os vasos vão se distanciar da superfície corporal, o que dificulta a dissipação de calor, certo? Então, a nossa temperatura que estava baixa, vai se estabilizar para o normal por 37. E aí, qual a consequência da vasoconstrição? É o contrário da vasodilatação. Então, quando tem vasoconstrição, ele aumenta a pressão arterial, certo? E agora a gente vai entender realmente como ocorre a circulação humana. Então, como que o sangue fica no nosso corpo? O que acontece com o sangue no nosso corpo? Para a gente entender isso, a gente precisa entender que existem dois tipos de circulação. A pequena circulação ou circulação pulmonar e a grande circulação ou circulação sistêmica, certo? Começando lá no ventrículo esquerdo. No ventrículo esquerdo, vai sair, o ventrículo esquerdo vai contrair e vai enviar o sangue para a artéria aorta, que a gente já falou lá quando a gente foi entender a anatomia do coração, certo? Então, o ventrículo contraiu, o ventrículo esquerdo contraiu, enviou o sangue para a artéria aorta, e o sangue que a artéria aorta recebe é um sangue rico em oxigênio. Então, a artéria aorta agora vai distribuir esse sangue para o resto do corpo. Depois, esse sangue passou pelos tecidos, por todos os tecidos do nosso corpo, exceto no pulmão, certo? Passou pelos tecidos do nosso corpo. Depois vai para as artérias, para as arteríolas, para os capilares. Chega nos capilares, ocorre as trocas de materiais e o sangue que estava arterial passa a ser venoso, certo? Porque o material que o nosso metabolismo produz
justamente o gás carbônico, que é o que deixa o sangue venoso, certo? Que deixa o sangue azul, vamos dizer assim. Então, depois passou pelos capilares, agora se tornou sangue venoso. O sangue venoso vai retornar pelas veias cavas, que a gente também já falou na anatomia do coração, pela veia cava superior e pela veia cava inferior. O sangue está dentro das veias, sempre é sangue venoso. E é esse sangue que estava nos tecidos volta para o átrio direito, certo? Então, do ventrículo esquerdo passou para a aorta, passou para os tecidos, virou sangue venoso, retornou para o coração pelas veias cavas, retornou para o átrio direito. Depois do átrio direito, o coração vai para o ventrículo, o sangue vai para o ventrículo direito. Do ventrículo direito, o ventrículo vai contrair e vai para. Depois que o ventrículo contrai, envia o sangue venoso para a artéria pulmonar. Então, aqui a gente tem uma exceção: a artéria conduzindo sangue venoso, certo? Então, lembra que eu falei lá várias vezes: todas as artérias transportam sangue arterial? A exceção é a artéria pulmonar, que é a artéria que recebe o sangue ejetado do ventrículo esquerdo, certo? Então, o ventrículo esquerdo ejetou o sangue para a artéria pulmonar e a artéria pulmonar vai levar esse sangue para o pulmão direito. A artéria pulmonar direita vai para o pulmão direito e a artéria pulmonar esquerda vai para o pulmão esquerdo. Chegando no pulmão, tem os capilares lá pulmonares. Então, agora o sangue vai se tornar arterial, porque quem chegou lá era o sangue venoso rico em gás carbônico. E o que o pulmão dá para a gente é o oxigênio. Então, os capilares que saem do pulmão carregam consigo sangue arterial, certo? E aí, depois que sai do pulmão, vai para capilares, vênulas e veias. Outra exceção: veias pulmonares carregam sangue arterial. Lembra que eu falei? Sangue transporta sangue venoso. Mas a exceção é na pequena circulação, porque as veias pulmonares transportam o sangue arterial. E aí as veias pulmonares vão devolver o sangue arterial para o átrio esquerdo. E aí depois do átrio esquerdo, o sangue vai para o ventrículo esquerdo e recomeça todo o ciclo, toda a circulação, certo? Então, a parte sai do ventrículo esquerdo e até chegar no átrio direito é a grande circulação. Por que é chamada de grande circulação? Porque justamente engloba todo o corpo, menos o pulmão. E a pequena circulação é a circulação que ocorre do ventrículo direito para o átrio esquerdo, que é o sangue que vai para o pulmão e depois volta para o coração, certo? Tá, a gente entendeu então como o sangue é levado do coração para os tecidos, do coração para o pulmão, e como esse sangue retorna dos tecidos e como ele retorna do pulmão para o coração, certo? Agora a gente vai entender como funciona realmente o coração, o que o coração faz, qual é o movimento de contração, qual é o movimento de relaxamento, certo? Para isso, eu vou voltar lá na anatomia do coração, que eu esqueci de falar de algumas estruturas que a gente precisa entender para entender o bombeamento do coração, certo? Então, aqui, existem estruturas que separam os átrios do ventrículo, existem estruturas que separam o ventrículo das artérias, da artéria aórtica e da artéria pulmonar, certo? Essas estruturas são chamadas de válvulas. Não é válvulas, é válvulas. O conjunto de válvulas é chamado de válvula. Então, uma válvula possui várias válvulas, certo? E aí a gente vai entender quais são essas. Antes da gente entender o bombeamento, vamos entender dois conceitos: a sístole e a diástole. Sístole é o movimento de contração do coração, que sempre tem o objetivo de bombear o sangue, então de ejetar o sangue. A diástole é um movimento de relaxamento do coração, que tem por objetivo recepcionar o sangue. Então, o coração precisa estar relaxado para o sangue chegar no coração, certo?
Então, vamos começar por esse quadradinho de início, certo? É um círculo, mas a gente decide começar por aqui para ficar mais fácil da gente entender, certo? Então, quando o coração está relaxado, então ocorre a diástole, que é relaxamento da musculatura do coração, o sangue que está vindo das veias cavas e das veias pulmonares entram no coração passivamente. Então, por diferença de pressão, o sangue que está chegando das veias vai entrar no coração, certo? Quando o sangue chega nos ventrículos, chega nos átrios e depois passa para os ventrículos, o átrio vai contrair para completar o enchimento do ventrículo. Então, tá vindo sangue, porque o coração está relaxado, e tá passando para o ventrículo. Para dar uma força final, vamos dizer assim, para encher completamente os ventrículos, os átrios vão contrair. Então, o número 2 aqui no nosso esqueminha é a sístole atrial. Então, lembra que eu falei que o objetivo da sístole é bombear sangue? Então, o átrio vai contrair para bombear, para encher completamente os ventrículos, certo? Depois que os ventrículos enchem de sangue, as válvulas atrioventriculares, ou seja, as válvulas mitral do lado esquerdo e a válvula tricúspide do lado direito, se fecham, justamente para o sangue não retornar, certo? Porque se as válvulas atrioventriculares ficarem abertas, o sangue vai retornar do ventrículo para o átrio, e isso não pode acontecer, porque o sangue precisa ir para frente, certo? Então, depois que o sangue entra no ventrículo, as válvulas mitral e bicúspide se fecham. Agora vai ocorrer a ejeção ventricular, ou seja, a sístole ventricular. Quando ocorre a sístole ventricular, as válvulas aórtica e a válvula pulmonar, elas se abrem, porque se elas se fecharem, não tem como o sangue ir para as artérias. Então, na hora que o sangue faz a contração ventricular, a sístole ventricular, o sangue do ventrículo esquerdo vai para a artéria aorta e o sangue do ventrículo direito vai para a artéria pulmonar, certo? Quando ocorre agora relaxamento novamente para o coração receber nova quantidade de sangue, as válvulas aórtica e a válvula pulmonar, elas se fecham para o coração que acabou de ir para as artérias não retornarem para o ventrículo, para não ocorrer o sentido retrógrado, não ocorrer movimento retrógrado da circulação, certo? Então, agora eu vou recapitular mais rapidamente. O coração está relaxado com válvula aórtica e válvula pulmonar fechadas, e válvula mitral e válvula tricúspide abertas. O coração se enche. Para os ventrículos se encherem completamente, ocorre a sístole atrial, que acaba de encher os ventrículos. Depois que o ventrículo está cheio de sangue, ocorre o fechamento da válvula mitral e da válvula tricúspide. Depois que fecham as duas válvulas, ocorre a contração ventricular, ou seja, a sístole ventricular. E o sangue é ejetado do ventrículo para as artérias. Nessa do sangue ir para as artérias, as válvulas pulmonares e a válvula aórtica se abrem para o coração e para as artérias. Depois, quando ocorre a diástole novamente, para o sangue entrar de novo no coração, as válvulas aórtica e a pulmonar se fecham. Certo? Entendido? Talvez seja um pouco difícil no começo, mas, de novo, se vocês que tiverem dúvida, não entenderem, me chamem, me perguntem, estou sempre disponível para tirar dúvidas de vocês, certo? Então, se vocês quiserem também voltar ao vídeo para tentar entender de novo, ouvir mais uma vez, fiquem à vontade. Mas se não entenderem, me chamem, certo? Tá. E agora, quem produz o batimento cardíaco? Como o coração recebe o estímulo para contrair? O nosso coração possui um sistema de marca-passo. O que é isso? O nosso coração é responsável por produzir o próprio estímulo de contração da musculatura cardíaca. Então, o nosso coração possui mecanismo de
produção do estímulo para a contração da musculatura. Quem produz esse estímulo é o nó sinoatrial, chamado de marca-passo natural do coração. Então, se vocês ouvirem essa expressão em algum vestibular, marca-passo natural do coração é justamente o nó sinoatrial, quem produz esse estímulo para a contração do músculo cardíaco. Depois que o nó sinoatrial produz esse estímulo, ele se propaga por outras estruturas também neurotransmissoras. Ou seja, o nó sinoatrial ele fica no átrio direito. Então, o nó sinoatrial produz estímulo, depois ele vai para o nó atrioventricular, que está entre os átrios e os ventrículos. O nó atrioventricular também tem capacidade de produção do estímulo, produção de estímulo para contração, mas ele não é tão regular e nem tão intenso como o nó sinoatrial. Por isso, apenas o nó sinoatrial é chamado de marca-passo natural do coração. Então, o nó sinoatrial produziu o estímulo, enviou para o nó atrioventricular. Depois do nó atrioventricular, existe um feixe entre o septo cardíaco, ou seja, entre o septo que divide os dois ventrículos, as duas câmaras, direita e esquerda, que é chamado de feixe de His. O feixe de His tem dois ramos, o ramo direito, que vai para as câmaras direitas, e o ramo esquerdo, que vai para as câmaras esquerdas, certo? Depois do feixe de His, o estímulo se continua pelas fibras de Purkinje. São essas fibras que estão indicadas na figura. Então, recapitulando, o nó sinoatrial produz estímulo, envia para o nó atrioventricular, do nó atrioventricular vai para o feixe de His, que possui dois ramos, direito e esquerdo, depois vai para as fibras de Purkinje, que são os ramos finais dessa propagação de estímulo, certo? Então, quem produz o batimento cardíaco é o nó sinoatrial, certo? Mas quem controla o batimento cardíaco, ou seja, quem fala coração bate mais rápido, coração bate mais devagar, não é o nó sinoatrial. O nó sinoatrial apenas produz o estímulo. Quem faz esse controle fino da frequência cardíaca é o sistema nervoso autônomo, ou seja, as fibras simpáticas e as fibras parasimpáticas, certo? Então, vamos supor numa situação que a gente está fazendo exercício físico. No exercício físico, o nosso corpo precisa de uma quantidade maior de oxigênio. Como o nosso corpo consegue mais oxigênio? Uma é respirando mais rápido, então a gente tende a respirar com uma maior frequência. E outra forma é a gente bombear mais sangue por intervalo de tempo para o nosso corpo. Quem consegue bombear maior quantidade de sangue para o nosso corpo é justamente o coração. Então, quando a gente está em uma situação que exige maior quantidade de oxigênio, o nosso sistema nervoso simpático vai estimular o nó sinoatrial a produzir mais estímulos. Então, se produz mais estímulos, o coração contrai mais vezes. Só que agora a gente parou de fazer exercício, nosso corpo precisa voltar para o estado basal, certo? Para a frequência cardíaca basal, que gira em torno de 60 a 100 batimentos por minuto, certo? Para a gente voltar de uma frequência de exercício físico para a frequência basal, o nosso sistema nervoso parasimpático é quem vai atuar lá no nosso coração, lá no nosso nó sinoatrial e falar assim, não produz tanto estímulo, volte para a frequência basal. Então, o nosso nó sinoatrial vai diminuir a frequência de estímulos e o nosso coração vai contrair menos vezes por um intervalo de tempo, certo? Outra situação que faz o nosso sistema simpático estar estimulado. Se a gente tem uma queda da pressão, por exemplo, não sei, a gente tem uma hemorragia, a gente está então perdendo sangue. O nosso corpo vai interpretar que está tendo uma queda brusca da pressão, porque a gente está perdendo sangue. E aí, para tentar compensar essa queda de pressão, o nosso corpo entende que a gente precisa de mais sangue circulando, certo? Então, quem vai tentar compensar essa perda de sangue vai ser justamente o nosso sistema nervoso autônomo simpático, que vai lá no coração e fala, a gente precisa de mais sangue, a gente precisa que você bombeie mais rápido. E o nosso sinoatrial, então, vai liberar mais estímulos por minuto para o coração bater mais vezes por minuto, certo?
E essa era a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Sistema circulatório é uma matéria que eu gosto bastante. Espero que vocês gostem também. E se tiverem qualquer dúvida, podem me chamar. Fiquem à vontade, de verdade. Não importa se for de madrugada, se for de tarde, se for de manhã, qualquer horário. Me chamem que eu vou tirar a dúvida de vocês. Certo? Então, obrigada. Um beijo e até a próxima aula.